Nova Difusora. A partir de agora, aqui na Nova Difusora, podcast Mara Descomplica. Um bate-papo descontraído sobre organização financeira, endividamento, investimentos e até microempreendedorismo, sem utilizar o economês. Podcast Mara Descomplica. Muito boa tarde, o podcast Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer a sua audiência. Dizer para você que se você quiser fazer alguma pergunta para mim ou comentário ou para o nosso entrevistado de hoje, você pode telefonar para o 11 4624 7511 ou enviar um WhatsApp no 11 97677 4820. Ou você que está aqui no YouTube acompanhando a gente também pode mandar seus comentários que eu leio aqui na hora. E hoje eu tenho o prazer de ter um entrevistado que eu conheço há 30 anos, vou dizer aqui a minha idade, e foi um prazer tê-lo encontrado hoje aqui. Obrigada, Reinaldo. Obrigado, Mara, obrigada pelo convite aí, é uma satisfação estar aqui com você, uma pessoa que eu gosto tanto, a gente já trabalhou junto, realmente. Obrigada. Ótimas passagens aí, então vai ser um papo bem legal. Ótimas e difíceis, às Ótimas vezes. e difíceis, sempre. As difíceis nos ajudam a ficar mais ótimos ainda. É né? verdade. O Reinaldo Russo, ele é diretor da Intrabank ou do Intrabank? O Intrabank, pode ser. Intrabank, tá. E aí ele vai contar um pouco da experiência dele do dia a dia, quais os produtos que normalmente são para empresas, né? Sim. Assim, o Intrabank é uma empresa bastante recente, nós criamos ela em 2020, né? Eu tenho um histórico... Nossa, é bebê. Bebê, uma empresa eu costumo chamar, é um bebê de 3 anos e meio, é uma empresa que nasceu em 2020, no meio da pandemia, com toda a dificuldade, né? Mas voltando um pouquinho no tempo, né? Assim, até falar de onde a gente se conhece, eu trabalhei em banco muitos anos, assim como você também. Eu comecei em banco em 1984, quando eu tinha 14 anos. Mas assim, eu já trabalhava antes, fazia aquelas coisas de moleque, de vender rifa, fazer carreto em supermercado. Sempre foi vendedor. Tudo que era venda. Eu vendia rifa de bichinho de pelúcia de porta em porta. Mentira. Juro por Deus. Entregava panfleto, eu levava panfleto, entregava panfleto, vendia rifa, e aí quando acabava isso eu passava no supermercado, fazia entrega de carrinho e ia ganhando meu dinheiro desde os 11 anos. Eu acho que é bastante bom isso aí, que a gente vai aprendendo a dar valor pro dinheiro, né? Então, tive uma família maravilhosa, mas assim, uma família simples, né? Que se eu quisesse ter alguma coisa a mais, se eu quisesse comprar uma camiseta diferente, alguma coisa assim, eu tinha que me esforçar. Exatamente. Então, desde o início, foi esse motivador dos próximos passos. Então, desde 84, né, eu estou há 40 anos nesse mercado financeiro, eu trabalhei por 30 anos em banco. Então, eu comecei em banco, em posições assim de office boy, depois escriturário, e aí muito jovem, com 17 para 18 anos, eu virei gerente de um banco. Um banco que nem existe mais, que era o Banco Nacional, que hoje é Unibanco Itaú, né? Isso. E depois a minha segunda experiência de banco, após alguns anos, foi justamente onde nós nos conhecemos no Citibank, que a gente passou... Você era muito jovem naquela época. Eu entrei lá, quando eu entrei eu já tinha 20 anos, mas eu já tinha 6 anos de banco, então assim, eu já tinha alguma experiência. E a gente trabalhou nos anos 90, né, Mara? Trabalhamos juntos e nesse momento eu fui aprendendo, a gente começou a trabalhar com pessoas físicas, né, venda de seguro, venda de porta em porta, né, minha primeira experiência como gerente eu tinha 18 anos e uma semana, fui promovido a gerente, porque você tinha que ser maior. Aí eu fui promovido, meu gerente geral na época chegou e falou assim, olha, essa aqui é a sua mesa, aqui está uma lista com 500 clientes, só que você não vai ter cadeira por 2 meses. Mentira. Eu adoro esse cara até hoje. Foi a maior lição da minha vida. Ele falou assim, ele pegou a minha cadeira, você tem que ir para cliente. Guardou dentro de uma sala. Mentira. E ele falou o seguinte, 2 meses eu não quero ver você aqui. Eu quero que você passe aqui às 8 horas da manhã. Eu vou te dar um bloco com documento de seguro, cartão de crédito, capitalização, tudo mais. 5 horas da tarde você volta para me falar o que você vendeu. E eu saí sem experiência nenhuma, sem treinamento nenhum. Eu ia batendo de porta em porta nos clientes da agência e ia vendendo seguro. Então, vender seguro, cartão, tudo mais, e ia criando aquele hábito de tomar torta na cara, como a gente fala, né? A gente tomava uma torta na cara e me motivava a ir vender, porque eu tinha que ter êxito.
E então isso foi um acelerador assim, de crescimento, de entusiasmo pelo mercado financeiro. Depois de 2 meses ele me devolveu a cadeira. Aí eu falei, bom, agora eu tenho cadeira de novo, porque eu mostrava todo dia 5, 10 produtos vendidos, tal. Então foi uma meta. Então o treinamento prático assim é uma coisa assim sensacional, né? Que você então aí depois eu fui para outros bancos e passei por 30 anos em banco. Aí correndo um pouquinho, trabalhei em 6 bancos, 30 anos aí em banco. Aí eu tive uma experiência de crescimento para pessoas jurídicas. Aí eu trabalhei com empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, empresas muito grandes. Então eu passei por todas as etapas nesse mercado financeiro, mercado de banco. Depois de 30 anos, eu fui para fundo de crédito. Eu fui para um fundo de crédito que é uma casa bastante grande. Hoje ela é a primeira ou segunda maior casa assim, do Brasil. Depois eu falo um pouco dos números, né? Mas é uma instituição que tem cerca de 3 bilhões de crédito no mercado, desde pequenas empresas até grandes. Explica o que é fundo de crédito para quem está ouvindo. Fundo de crédito. Gente, vocês cansaram de ouvir? Ele é um garoto, ele já contou essa história enorme de vida. E eu queria aproveitar e falar assim, não tem nenhum problema começar a trabalhar com 11 anos. Nenhum problema. Nenhum problema não ter a cadeira para sentar. Hoje nada. A gente fica um pouco melindrado, né? Fica assim, poxa, não quero magoar, tudo mais, tal. Assim, realmente hoje, eu acho que hoje, aquela época não tinha o kit de boas-vindas, não tinha a mochila, a caneta, o copinho. Hoje, se você não entregar a garrafa d'água, a pessoa já hoje. Na outra empresa tinha uma garrafa d'água, aqui não tem. Antes de você dizer pra gente que é fundo de crédito, vamos lá. A Vanessa Santos está falando que é sua grande fã, que você é um mestre. Fugindo um pouco do tema, mas essa é uma dúvida que eu tenho. Ah, Vanessa, eu vou perguntar daqui a pouco, senão vai ser uma pergunta, ela está falando assim, como funciona a taxa Selic, para que ela serve? Mas antes disso, o Reinaldo vai dizer o que é fundo de crédito. Fundo de crédito, imagina o seguinte, imagina que você junta alguns cotistas, vamos falar em números, você junta alguns cotistas que juntos eles têm 10 milhões de reais. Então eles se juntam, montam um fundo que é legislado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e você junta o meu dinheiro, teu e de mais 8 pessoas, vamos supor que esse grupo junta 10 milhões de reais. Você monta um fundo que é um FDIC, um fundo de investimento de direitos creditórios. Tá. Direito creditório pode ser uma duplicata, um contrato, um recebível de cartão de crédito. Tá. Qualquer recebível que você venda a prazo é um direito creditório. Então eu monto um fundo que investe em direito creditório. Nós juntamos esses 10 milhões, colocamos aqui na mesa. Bom, aí nós saímos ligando para empresas. Então você pega uma empresa, um comércio de embalagens. Aí você chega no comércio de embalagens, né? Que até o meu amigo João, que é esposo dela, é amigo de longa data também. Você chega num comércio de embalagens. Esse comércio ele vende hoje não tem mais cheque, né? Mas ele vende com duplicatas, ele fatura para receber dali 30 dias, ele vende com cartão de crédito também para receber num prazo, por exemplo, de 30 dias ou parcelado. Eu chego nesse comerciante e falo assim, você quer vender o teu recebível? Você quer receber à vista? Quero receber à vista. Com esse valor à vista, o comerciante vai poder comprar outra mercadoria e voltar a rodar o estoque dele. Ele tem o dinheiro à vista, ele compra com um desconto e ele recebe o dinheiro. Aí eu vou ter direito a essa duplicata dele. Então ele pegou lá uma duplicata de 5 mil reais, eu comprei, eu cobrei uma taxa de juro dele, vamos supor que eu cobrei 2% de juro. Então eu cobrei 100 reais de juro daquela duplicata. Então eu vou pegar a duplicata de pagar o valor líquido e eu que vou receber do chamado sacado dele. O sacado dele, que é o cliente dele, vai pagar para mim. Então, assim, eu descontei. Então, o fundo nada mais é do que você juntar o dinheiro de vários cotistas e esse dinheiro ele é utilizado para você descontar duplicatas, descontar contratos, descontar faturas de cartão. Girar a economia, né? Girar a economia. E aí o fundo, ele tem o juro disso. Vamos supor que não teve nenhuma inadimplência, que todo mundo pagou em dia,
esse juro veio todo para esse caixinha do fundo, e aqueles 10 milhões que nós juntamos, daqui a um ano eu vou ter 11, 12, 13 milhões de reais. Então isso é um fundo. Aí dentro de um fundo de crédito, você tem vários modelos de cotistas. Você pode ter um fundo que nós juntamos 10 milhões, aí chega lá no momento que fala, pô, nós não temos mais dinheiro para colocar, só que a gente quer crescer, porque a gente tem muito cliente para descontar a duplicata. Tá. Então, o que eu faço? Eu vou para o mercado e faço uma captação com o investidor. Esse investidor, ele vai ser uma segunda cota. Tá. E aí, esse investidor, ele pode ser uma cota que a gente chama de mezanino, que aí eu vou pagar uma taxa fixa de juro para ele. Aí eu falo, poxa, hoje você ganha 0,80% num banco, eu vou te pagar 1,10% para você, 1,20% para você. E eu capto um recurso. Vamos supor que eu fui ao mercado e peguei mais 10 milhões de reais de investidores e virou 20. Aí eu vou para o mercado de novo e faço mais uma emissão de uma cota sênior, que seria a terceira camada desse fundo. Captei mais 10 milhões. Eu captei a 1,20%, 1,30% e eu estou emprestando esse dinheiro a 1,80%, 2%. Aí, o que acontece? Eu tô pegando um dinheiro mais barato, eu estou tendo uma equipe toda na rua, fazendo operações de crédito. Todo um custo, né? Todo um custo, e eu estou tendo uma receita maior. Aí eu pago esse cotista e o que sobrar é desses primeiros investidores que fizeram o fundo. Então, o fundo de crédito, ele atende os dois lados, né? Quem está precisando de recurso e quem também pode emprestar recursos. Exatamente. Ele é uma fonte de crédito para o cliente e é uma fonte é um destino do investimento daquele investidor. Exato. É uma alternativa para que ele ganhe mais do que 100% do CDI, por exemplo, que você ganha num banco que é 0,80. Ele pode ganhar 1,30, 1,40, 1,50, dependendo de cada emissão, cada casa, cada momento. Exato. Basicamente é isso. Vamos responder a Vanessa, então. A Vanessa pergunta, como funciona a taxa Selic e para que ela serve? Selic, então, a Selic hoje, a gente viu aí semana passada, né? A caiu, Selic né? Caiu 0,25, ela caiu num menor ritmo. Então pensa que a taxa Selic é a taxa básica de juro do governo. Ela é estabelecida pelo Copom, através de votos, né? São 9 votos, que na semana passada nós tivemos 5 votos optando por uma queda de 0,25 e 4 votos optando por 0,5%. Até questões políticas a gente não vai entrar, mas os 5 votos que foram a 0,25 são pessoas de um presidente. E os outros 4 são mais aliados do outro ex-presidente. Então você tem uma divisão aí política também, mas... O que não deveria, não deveria, né? Eles deveriam ser totalmente independentes, mas aparentemente teve essa divisão aí de pensamentos. Mas isso basicamente é a taxa de juro básica. Então o que acontece? Aí a gente pensa, poxa, por que o governo não traz isso para zero? Né? Porque aí fica tudo mais barato, uma taxa de juro mais em conta, para quem vai financiar um carro, tudo mais. Porque se eu trago para zero, ou 2%, ou 4%, eu vou ter um aquecimento no consumo, e quando você tem muita gente querendo comprar e pouco produto sendo ofertado, você tem um aumento de inflação, você descontrola a inflação. Então, todos os governos determinam uma taxa, por exemplo, os Estados Unidos está em torno de 5%, o Japão alta, próximo né, de 1%, né? Que nunca teve, para que ele contenha a inflação. No momento que a inflação está bem controlada, aí sim o governo acelera a queda da taxa de juro, ele pode trazer para o patamar, por exemplo, de 2%, que foi há 3 anos atrás. Mas você não acha que aquela de 2% ela era exagerada, hein? Chegou num nível muito baixo, mas naquele momento a inflação não apontava para cima. Quer dizer, você não tinha uma força no consumo. Teve momentos no passado que você comprava carro para financiar em 6 anos, 7 anos. No Intrabank, vocês estão trabalhando com que projeção para o ano que vem, por exemplo? Final desse ano. Final desse ano, a projeção é próxima de 10%. De 10, tá. Ou seja, a queda provavelmente vai ocorrer algo em torno de 0,25% e agora na próxima, e mais 0,25% na outra. Isso é um consenso de mercado, né? A gente não tem exatamente, como eu falei, é uma empresa muito jovem, a gente não tem ainda um economista-chefe, não tem uma área dessa
é de projeção. Então, mas basicamente é o que nós trabalhamos. Tá. Né? Então, aí você vai ajustando taxa de operação de acordo com o aumento ou queda dessa taxa. Então, respondendo a Vanessa, a taxa Selic, ela norteia a inflação. A taxa Selic ela é um dos instrumentos para controle da inflação. É um dos instrumentos. Vamos para Zi. Obrigada, Zi. Ó, quem está aqui com a gente no YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal e aperta o joinha para o podcast Mara Descomplica continuar, hein? Ela fala assim: Reinaldo, tenho uma dúvida. Qual dica você dá para quem quer começar a trabalhar no banco? Quais são os primeiros passos? Você está com 2 pessoas aqui que trabalham 30 anos em banco. Bora, Reinaldo. Bom, na minha época, na verdade, você tinha que ter um curso de datilografia. É verdade, eu fiz para entrar. Você tinha que ter um curso de datilografia. Então, assim, eu tive que ir lá eu morava na Casa Verde, na Zona Norte. Então eu fui numa escola que chamava Escola Sabará, o seu Geraldo. Eu lembro o nome da escola. O doutor Geraldo, ele ficava de terno e gravata, ele dava aula, você tinha horário, tudo direitinho. Então você tinha uma carga horária para aprender datilografia. Você tinha que saber bater a máquina, você tinha que bater tantas letrinhas por minuto, coisa assim, você tinha o teste para entrar num banco. Hoje é um pouco diferente. Eu acho que hoje, assim, as pessoas que vão trabalhar em banco, o banco ele tem muitas áreas, né? Um banco, uma gestora de recursos, você tem áreas de crédito no banco, você pode optar por uma área mais de análise de balanços, você pode optar por área operacional, você tem uma área de TI gigantesca nos bancos. Marketing. Então, assim, praticamente todas as áreas que você tem em uma empresa, você tem em banco. Você tem área de vendas, área comercial, área de originação, que os bancos fazem, que basicamente é o vendedor, né? Quer dizer, o que é uma área comercial de um banco? Ele é um vendedor de dinheiro, ele é um vendedor, ele vende empréstimo e ele vende investimentos da casa. Então, assim, eu acho que não é muito diferente de qualquer empresa. Você tem que se preparar, você tem que estudar muito. Tem que ter aqueles cursos agora que são exigências, né? CPA 10. CPA 10, né? Que é Ambima. Que é uma certificação. Você entra no site da Ambima, você vai ver as certificações. O mais básico é o CPA 10. Que é para bancos de varejo. Quando é um banco de investimento, como a gente está se tornando agora, aí é mais o CPA 20, você tem que ter o CPA 20. Quem atende empresas, corporate, empresas maiores, obrigatoriamente tem que ter o CPA 20. Que é uma prova assim, que você tem que estudar bastante, bem legal de fazer até a prova, porque você aprende muito. E depois tem você cursos tem outras preparatórios para isso também. Tudo, todas elas têm curso, tem excelentes empresas aí no mercado que oferecem curso. E depois você tem outras graduações, outras certificações, CGA, CFP, você tem outras graduações que aí você opta por parte de investimentos, tudo mais. Então você tem 5, 6, 7 outras certificações até internacionais, de gestão de recurso internacional. Isso. Mas o básico, assim, para você entrar num banco, eu acho que, assim, força, determinação, fé. Óbvio gostar que se você do que faz, porque eu adorava trabalhar em banco. Muita gente fala assim, como é que a gente acha, né, Reinaldo? Sim. Mas como é que você aguenta trabalhar em banco, tanta meta? Mas tudo na vida da gente tem meta. Se você trabalhar numa empresa de publicidade, você vai ter meta de entregar um projeto, de entregar uma publicidade para uma empresa, não é? Verdade. Você tem metas pessoais. Totalmente. Agora, eu acho que banco tem bons benefícios, tem qualidade no trabalho. O banco, Mara, tem um dinamismo gigantesco. Isso. Nenhum dia, assim, poxa, eu tô com 54 desde os 14, 40 anos. Eu nunca tive um dia igual ao outro. Isso. Todos os Tudo dias são novo. diferentes. Você sempre tem um cliente diferente, com uma demanda diferente, com uma necessidade diferente. E assim, é prazeroso você entender cada necessidade, desenvolver um produto, uma operação. Conhecer aquela empresa, o que ela faz. Isso é... Principalmente para a gente que é mais da área comercial, eu costumo falar que eu entendo um pouquinho de tudo, mas não entendo muito de nada. A gente é muito generalista. Exatamente. Então você vai numa indústria que beneficia arroz, feijão, aí você vai entender como que o cara faz para fazer um feijão, um saco de feijão pequeno, um médio, um maior. Você vai olhar, você vê como que o caminhão descarrega, você vê como que ele põe numa peneira, você vê como que ele seleciona, aí você vai entender que o feijão quebrado ele também usa, porque ele vende para empresa de pet, de cachorrinho, né? Então o granuladinho ele vende para o pet, ele vende para ração.
Aquele menorzinho, ele faz o saco do feijão médio. O feijão bonitão, ele joga num outro pacote que ele vende como, sei lá, tipo 1. E aí ele vai selecionando o negócio. Então você entende o negócio. Aí você vai numa indústria de plástico, uma indústria de madeira, uma indústria de vidro, reciclagem de alumínio, é um aprendizado por exemplo. Diário. É um negócio bacana. Você vai numa empresa, uma indústria de reciclagem de alumínio. Você vai entender, você vai ver que o Brasil é um dos maiores recicladores de alumínio do mundo. Recicla-se mais de 96%, 97% de todo o alumínio. Isso é uma das coisas que eu estava discutindo outro dia. A gente recicla muito alumínio, mas não é por consciência, né? Por necessidade. Necessidade, exatamente. Isso é uma pena, mas... Você tem, o número que me deram nessa empresa especificamente, é coisa assim, tem mais de 3 milhões de pessoas no Brasil que vivem da reciclagem de metais e plásticos, né? Muita Porque gente. Você vai, o primeiro cara é aquele cara realmente do lixão, que seleciona, depois vai para outra etapa, depois você vai para limpeza, tudo mais. Então você tem milhões de famílias que vivem da reciclagem. Depois você tem ONGs que fazem isso, que vai para um mini reciclador, que vai para um grande distribuidor, volta para a indústria derrete e faz o alumínio novamente, as placas que viram uma latinha novamente. E a coisa é assim, a latinha que você toma hoje e joga no lixo, em menos de 30 dias virou latinha de novo. Ela corre todo esse ciclo muito rápido e volta ao mercado. Então, assim, é só um exemplo de que a gente acaba... É difícil um setor que a gente, que trabalhou muito tempo em banco, nunca passou perto ou nunca analisou, né? É verdade, a gente conhece bastante coisa. A Vanessa disse que entendeu sobre a Selic, obrigada. E a Zi também entendeu, muito obrigada, Reinaldo. O Igor Medeiros, ele fala... Reinaldo, qual o risco de usar as caixinhas, entre aspas, dos bancos digitais como um investimento? Depois quero que você explique o que é caixinha, que eu não sei. Ouvi dizer que eles não têm seguro para esse dinheiro no caso de uma quebra ou mesmo de um roubo de celular. O que é essas caixinhas? Caixinha, eu também não entendi direito o que ele quer dizer com caixinha. Igor, diz pra gente aqui o que é. Vamos pensar o seguinte, os bancos tradicionais, eles possuem seguro do recurso que você aplica, né? Então, existe o Fundo Garantidor de Crédito, que hoje garante uma aplicação. Então, até 250 mil por investidor, por CPF, em cada banco. Então, se eu tenho conta em 1 milhão no total. 1 milhão no total. Se passar de 1 milhão... Se eu tenho conta em 10 bancos, eu tenho 250 mil em cada banco, vamos supor que eu tenho 2 milhões e meio. Ele não vai cobrir tudo. O Fundo Garantidor de Crédito... Só. 1 milhão. Mas assim, isso deveria ocorrer um risco sistêmico de quebrar todos os bancos ao mesmo tempo. Quase impossível. Se você tiver lá 50 mil reais numa aplicação, num fundo, e você perder... O Fundo Garantidor de Crédito vai entrar e vai te pagar. No fundo não, só no CDB. Verdade. No CDB. No fundo não cobre. No CDB ele vai cobrir aqueles 50 mil reais. Isso. E da onde vem esse Fundo Garantidor de Crédito? Toda operação que o banco faz, ele paga um percentualzinho pequeno que vai para esse Fundo Garantidor de Crédito que tem alguns bilhões em caixa para suprir uma eventual quebra de algum banco. Ele explicou o que é. É tipo fazer os envelopes. Ele coloca aqui, no banco tal, por exemplo, você cria uns investimentos com objetivo. Escolhe liquidez, o tipo de investimento CDB. Eu acho que é tipo dar nome para o dinheiro. Esse é para minha viagem, eu faço um CDB. Então, se for dentro dos produtos do FGC, ele pode fazer sem nenhum problema. Exatamente. CDB, LCI, se LCA... aquele banco digital tiver a cobertura do FGC, né? Porque eu acredito que nem todos tenham. Por exemplo... Porque alguns são alguns não são banco. Sim, alguns não são banco. Que a gente chama de instituições de pagamento. Então, aí eu acho que... Tipo PicPay. Exatamente. PicPay, eu não sei exatamente... eu acho que se você aplicar no PicPay, não tem FGC. Não tem FGC. Mas esse aqui ele falou no Nubank tem. Aí já protege ele. Já protege então, assim, ele. é um setor que, na verdade, o que a gente faz no Intrabank... É só um nome para uma espécie de mudança, isso de mudança. Nos últimos anos, eu estou num fundo, né, que, na verdade, a gente começou como fundo em 2020, e aí depois foi criada uma gestora de recursos que hoje faz gestão de 10 fundos. Então, a gente tem 10 fundos que, no total, a gente faz a gestão de R$1,5 bilhão, e são fundos que, a maior parte são fundos de crédito. Alguns são fundos imobiliários, fundos multimercado, mas assim, o foco nosso é fundo de crédito. E hoje, nesse momento, essa gestora que eu trabalho,
ela foca muito grandes empresas, né? Então a gente acaba não tendo muita convivência com o mercado de bancos digitais. Exato. Exatamente. Então hoje o nosso modelo de negócio é concessão de crédito para médias e grandes empresas. Então, meio que financiar o capital de giro das empresas, uma eventual... Sai um pouco do dia a dia, né? Exatamente. Então, o nosso modelo de negócio é um pouco mais focado em financiar uma aquisição de uma máquina, uma expansão da empresa, financiar o capital de giro para que ele compre mais estoque, importe produtos, para que ele tenha dinheiro para vender mais, né? Se a gente tiver ouvintes aqui que tem lá um dinheirão guardado e quer investir, eu quero colocar um pouco do meu dinheiro nesse fundo de crédito. É possível? Entre em contato com vocês? Como é que é isso? Mara, no nosso caso, a gente tem... nossos fundos são fechados. Tá. Então, existe um grupo de investidores fechado, né? Que são, na verdade, 3 sócios que compõem todo esse capital. Então, essa casa que eu trabalho hoje não tem essa necessidade de captação, porque a gente supre toda a necessidade de crédito da nossa carteira com os próprios sócios. Mas existem vários fundos que captam no mercado, existem plataformas. Hoje, se você procurar numa plataforma do BTG, XP, você consegue ter acesso a alguns fundos que captam. No nosso caso, não. A gente está há 4 anos e a gente tem aportes desse grupo de acionistas somente, né? Então, hoje eu não tenho essa possibilidade. A Vanessa está perguntando uma coisa e o Reinaldo vai responder, porque eu não vou responder essa. O que vocês acham sobre criptomoedas? Criptomoedas. Assim, a gente que é de banco... a gente que é de banco, assim, eu particularmente não me aprofundei nisso. Eu também não. Eu nunca gostei muito, até abri contas em 2 corretoras para brincar, entender um pouquinho, mas sinceramente eu acho que é um mercado que não tem muita lógica, é um mercado que depende o vento tá para cá ou para lá, alguma coisa assim. Então, assim, na empresa nós não temos nenhum fundo associado a grau de risco, a gente não mexe com esse mercado e eu acho que, assim, no meio de alguns fundos de cripto interessantes, bons, sérios, podem ter outros que não são tão sérios. Então, eu, como pessoa física, particularmente, eu não acredito muito nesse mercado. Eu acho que muita gente ganhou dinheiro e vive muito de especulação, né? Eu vejo, às vezes, matérias dizendo tal criptomoeda tende a valer $200 mil no ano passado. Tende a valer. Como? Quando você pega um investimento real, investimento numa indústria, você fala, poxa, a indústria, a Suzano Papel e Celulose está construindo mais uma fábrica. Aí é diferente. Ela vai aumentar o faturamento, porque ela vai exportar. Você tem uma medição. Você fala, essa empresa vai faturar mais, ela é boa, ela é séria, e ela tende a faturar mais, então eu vou comprar um papel, uma ação daquela empresa. Agora, eu não sei como as pessoas preveem que em 5 anos tal criptomoeda vai valer $200 mil. Baseado no quê, baseado, né? É o que você falou. Na Quando suposição. você compra uma ação de uma empresa, você está vendo lá, né? Exatamente. Vai crescer, Me parece que grupos de pessoas começam a especular e falar que vai ser 200 mil, que é para o outro ouvir, achar que vai valer também e compra. Quanto mais gente comprando, o negócio vai subir. Exato. Só que daqui a pouco o chamado tubarão vende, né? E as sardinhas perdem, né? Exatamente. Então, assim, eu não entendo como isso, nunca, como a gente trabalha em banco, a gente vê economia real, as indústrias, empresas. Minha vida inteira eu ajudei empresas a financiar uma máquina, para que ele colocasse lá um produto, fabricasse, vendesse e ganhasse dinheiro com aquilo, né? Então, assim, esse mundo é um mundo que eu realmente muito no abstrato, eu não conheço, né? e também não tenho muito interesse eu também não tenho, em saber sobre isso. E olha, as poucas pessoas que eu conheço que investiram nisso perderam dinheiro. Alguns ganharam lá no começo até, e tem uma rede muito grande de pirâmides nisso, né? Sim, então precisa tomar muito cuidado, Vanessa, tome muito cuidado. Eu fico distante disso, eu realmente não acredito. Prefiro lá o CDBzinho, né? Você falou dos FDICs, que são os fundos de investimentos para crédito, é isso? Isso, o FDIC é um fundo de investimento, direito creditório, exatamente. E como é que... eu posso investir nele, não?
Então, algumas plataformas Nessa tua não dá? Não, nessa minha não dá. Na nossa gestora a gente não tem fundos abertos, mas existem possibilidades sim. Né? Teve uma alteração de regulamento ano passado que permite agora que tenham captações abertas para pessoas físicas, para investidores em geral. Aí cada um tem a sua... E dentro desses fundos de investimento de direito creditório, pode ter qualquer investimento? Então, no fundo, na carteira de direitos creditórios, você vai ter vários modelos de recebíveis de empresas. Então, você pode ter contratos, uma nota comercial, uma cédula de crédito bancário, você pode ter uma antecipação de um contrato, uma venda, a empresa fez uma venda de um contrato, tem um recebível. A empresa fez uma venda de um determinado bem, de um imóvel. Então, tudo isso gera um recebível. Então, o cartão de crédito, parcelado, qualquer instrumento que ela tenha uma venda a prazo é um instrumento que pode ser lastro para um fundo de crédito, né? Óbvio que aí cada fundo tem um regulamento, uma política de crédito de aquisição. Então ele vai falar, vou comprar créditos performados. O que é o performado? Aquilo que é vendido, entregue. Compro créditos a performar. É um contrato de prestação de serviço que a empresa vai prestar durante 2 anos. Ela não prestou ainda. Então o risco é maior. Se eu antecipar um contrato de prestação de serviço que ainda não foi prestado, é o a performar. O risco é maior. Então você tem que sempre entender a carteira de onde você está colocando o dinheiro. E se uma empresa dessa que você emprestou o dinheiro não paga, como é que fica? Assim, o processo de execução, ele ocorre como qualquer execução de uma empresa ou de um banco. De um banco. Exatamente igual. Os caminhos são iguais. Você vai tomar o caminho de negativar a empresa. Você vai primeiro cobrar amigavelmente, não consegue, negativa a empresa, protesta a empresa, executa a empresa, executou a empresa, aí você pode pedir a falência dela, você pode pedir uma penhora de bens, aí você vai pelo caminho normal. Assim, a liquidez geral do mercado de crédito, quando você analisa bem a tua carteira, quando você tem padrões rígidos de segurança, quando você não sai muito fora do manual, você tem uma liquidez muito boa. Né? A liquidez geral assim, de mercado, ela costuma ser acima de 95%. Ah, é? Quando o crédito é bem dado. Nossa. Quando você descuida um pouco... É bom. Quando você descuida do crédito, você começa a ter problemas. Quando você começa a levar também em consideração... Também quando o problema vem às grande. Vezes vem grande, exatamente, né? Se você descuida do crédito, você pode começar a ter problemas. Se você começar a levar fator em consideração, você tem lá determinadas condições. A empresa tem que ter 3 anos de atividade, tem que faturar no mínimo tanto, tem que ter sócios que estão na gestão. E aí você fala, pô, a empresa só está há 1 ano, vou conceder crédito para essa aqui. Ela pode ter problema, ou não. Mas a probabilidade dela ter problema numa empresa nova é maior do que uma empresa mais antiga. Então você não pode descuidar muito do teu manual, você tem que seguir à risca aquilo e praticar aquilo lá. Tipo, esse aqui é meu amigo, eu vou emprestar, não adianta. Porque, amigo, você nunca perde dinheiro com inimigo, né? Porque você só empresta para amigo. É verdade. Então você empresta. Se você emprestar um dia, você está emprestando para o teu amigo. Eu nunca vi ninguém falar emprestei dinheiro pro meu inimigo. Exato. Então você só perde. Eu não conheço, 100% das vezes você vai perder dinheiro comigo. É verdade. Eu perdi, ele era meu amigo. Ele era meu amigo. Lógico, com o inimigo você não vai emprestar nunca. É sempre com amigo. Então, às vezes, é melhor você até dar o dinheiro. Falar, verdade, esquece. Estou fazendo uma doação para você. A história é quando alguém fala assim para mim, emprestei meu cartão de crédito. Assume a dívida. Porque se a pessoa pediu o seu cartão emprestado, é porque ela já não tinha condição de ter. Exatamente. Então, tudo bem, você quer emprestar? Assume aquela conta. Se a pessoa pagar, é lucro. Que é o cartão de crédito para que eu vou comprar 3 camisas de R$200, vai dar 600. Então faz o seguinte, eu vou te dar 200. Isso. Compra uma camisa e é presente meu. Boa. É a melhor opção. É a melhor opção, porque você não perde um amigo. Não empresta o cartão. Fala assim, ele vai ficar feliz porque você deu uma camisa para ele e você não vai ter o problema. Mas emprestar cartão, emprestar um nome... sei lá, alguma coisa. E depois tem gente, Reinaldo, que me procura no Instagram e fala assim, eu fiz um empréstimo pro meu primo.
e ele não está pagando, e agora eu quero transferir esse empréstimo pro meu primo. Se ele tivesse condição de pegar o empréstimo, ele tinha pego. Ele tinha pego direto, Não né? ia pedir para você pegar para ele. Então paga, porque senão seu nome será negativado. Exatamente. Não tem o que fazer, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que, assim, principalmente quem trabalha, quem precisa eventualmente comprar um imóvel, alguma coisa, tem que zelar pelo nome, porque se você perder o teu nome, você fica por alguns anos aí, você vai ter problema. Isso acontece muito, Reinaldo. Acontece muito. Das pessoas emprestarem. Eu vejo bastante isso. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que zelar. Você sabe onde infelizmente, a gente tem que saber falar não. Não, tem na que vida, saber né? falar não. Eu acho que a gente demora um pouco para aprender a falar não. Né? Quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente fala assim, não, eu não vou fazer, eu não quero ir, eu não quero estar com quem eu não gosto. Exato. Né? Então, assim, você começa a ficar um pouquinho mais maduro, você começa a criar coragem de fazer, você fala, por que eu não aprendi a fazer isso antes, né? Por que eu não aprendi? É verdade. E isso tem acontecido muito com aposentados que estão fazendo esses créditos consignados. E eles não conhecem a internet. Aí o neto vai lá, pega o celular do avô e faz uma operação de crédito, eu conheço uma pessoa que a filha fez no nome da mãe. Exatamente. E aí quando a mãe recebeu, falou assim, mas eu não recebo só isso. Só isso, cadê o resto? O resto a filha tinha feito emprestado. Porque ela não tem habilidade. Aí, infelizmente, é uma coisa que ela não tem habilidade com celular, habilidade tecnológica, ela fica na mão de uma outra pessoa. E essa pessoa pode ir para o lado errado, né? Não sei o que acontece com você, mas quando as pessoas perguntam para mim, é bom trabalhar em banco? Eu falo, é ótimo, porque eu amava trabalhar em banco. Eu gosto muito. Você também é a mesma coisa, né? Eu também gostava muito. Assim, eu fui por acaso, né? Comecei em banco por acaso, eu estava jovem ainda, com 13 anos, eu encontrei um amigo na rua, assim, eu não sei onde eu estava indo, mas era assim, tipo de manhã. Aí ele falou assim, tô indo, vou pegar um ônibus, eu vou lá entregar currículo. Eu falei, você vai entregar currículo? Como é que é teu currículo? Aí eu peguei e falei, dá tempo da gente passar em casa? Você me ajuda a fazer? Ele foi para casa, em meia hora eu fiz o currículo, legal. Bati a máquina, datilografei, não tinha nada, né? Só tinha escola, uma escola estadual ali, tal, e não tinha experiência nenhuma. Eu falei, eu vou com você. Aí passei numa casa de xerox, tirei 30 xerox, peguei o ônibus e fui com ele para o centro de São Paulo. Aí entreguei currículo, tá, eu e ele entregamos currículo do nada, assim, sem querer. Quando eu cheguei em casa, porque não tinha celular, naquela época você tinha um recado em casa. Mas você tinha telefone em casa? Eu tinha telefone em casa, já era rico. Já era rico. Porque naquela nos época anos não 80, era todo mundo que tinha telefone, não. Verdade, o pessoal, os vizinhos, eles vinham em casa. Os jovens que estão ouvindo a gente, aí eu falo, meu Deus. Você tinha que entrar na Telesp, você demorava 5 anos para receber o telefone. Quando chegava o carrinho da Telesp, aquele carrinho laranja ali... Nossa, que alegria que era. A rua inteira vinha e aplaudia você, fazia festa. Você estourava uma cidra cerezer, né? É verdade, E aí você ia... Então foi um negócio bacana. Então aí a gente recebeu o telefone. Quando eu cheguei em casa, tinha ligação de 4 bancos. Uau! 4 bancos tinha recado. Ligar. No dia seguinte eu liguei, né? Aí um era para trabalhar no centro, outro para trabalhar num outro bairro, e um deles, que era o Banco Nacional, para trabalhar no meu bairro. E eu ia andar 2 quarteirões, eu tava lá. Falei, poxa, eu vou economizar ônibus, né? Porque naquela época não tinha vale transporte também, né? Não tinha vale transporte. Não tinha integração. Não tinha integração, dois, não tinha nada. Pagar 2. Pagava 2. Então eu falei, poxa, o que eu vou ganhar como office boy do banco, eu vou economizar isso andando a pé. E aí eu optei. E assim, foi questão de 3, 4 dias, entreguei documento e comecei a trabalhar. E foi interessante essa época, assim, até teve uma pergunta aí, como trabalhar em banco, né? E depois quando você entra, o desafio é você crescer no banco. Como é que você cresce? Você tem que estar sempre fazendo alguma coisa além da tua função. Então eu lembro que eu trabalhava 6 horas e aí o que acontecia? Eu ia para a escola direto. Com 13 anos eu já estudava à noite. Eu ia para a escola direto. E o que eu fazia? Acabava meu expediente, depois das 6 horas de trabalho, eu descia numa outra área, que era uma área de cobrança, e falava assim, tem alguma coisa para fazer? Posso ajudar? Pega aqui, carimba essas duplicatas, arquiva aquele papel, põe isso aqui em ordem alfabética. E não era acúmulo de função, né? Não era. Hoje não... E assim, eu não tinha obrigação alguma, eu podia ficar lendo gibi, ou ir pra rua, jogar fliperama, que a gente jogava na época, só que eu pegava e ficava trabalhando. Aí depois de um tempo, menos de um ano, já tinha outros 2 caras na agência que faziam a minha função, que já estavam lá há 3, 4 anos. Em menos de um ano, me chamaram e me promoveram.
Por quê? Eu tive interesse. Exato. Eu tive interesse. Falou, pô, você é o único cara que acaba teu expediente aqui, você podia ir embora, você fica trabalhando aqui de graça para ajudar. Então isso, quando você está dentro de uma empresa, você começa a acumular outras funções. Aí logo depois, eu tinha 15 anos, 16 anos, aí eu já fazia o serviço do meu chefe. Às vezes eu falava, não, deixa que eu faço, pode ir, tal. Fui fazendo. Aí, quando eu tinha 16 anos, eu já era chefe de um setor que eu gerenciava caras que tinham 25 anos de idade, eram mais velhos que eu, né? Podia trabalhar menor, né? Podia, com 14 você já podia ir em banco. Podia ser registrado. Exatamente. Então, assim, o que você tem que fazer? Quando você está numa empresa, hoje, assim, às vezes você vê um pessoal que cumpre horário, né? O cara chega no horário, faz o horário, falta 1 minuto para acabar o horário, o computador está desligado, ele já está com tudo prontinho e vai embora. Eu acho que não é horário, ninguém tem que ser escravo do trabalho. Sim. Eu tenho qualidade de vida, eu acho que todo mundo tem que ter uma boa qualidade de vida, mas eu acho que assim, às vezes você pode se dedicar um pouco mais um dia, no outro dia você pode sair mais cedo, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas, às vezes, muitas pessoas cumprem horário e não tem aquele interesse em aprender mais do que o seu mundinho. Se fecha naquilo, faz, acabou, tô indo embora. Essa pessoa dificilmente vai crescer. Ela tem que ter mais ambição, ela tem que aprender coisas novas, se interessar, falar, o que você está fazendo? O que é esse papel que você tem aí? Posso te ajudar? Me ensina isso aqui. Dificilmente a pessoa se nega. Não vou te ensinar. Você não ouve isso. Então, no teu ambiente de trabalho, procure alguém que saiba mais que você, procure essa pessoa, pergunta, se interesse, vai atrás. E errar, todo mundo vai errar. Todo mundo erra, né? Num trabalho, todo mundo erra. Você tem que ir fazendo o melhor possível para você não errar. No trabalho e fora do trabalho, né? Na vida também. Você falou, você tem 54 anos? Gente, o Reinaldo tem 54 anos, mas tem 3 filhos e 1 neto já. Você conseguiu passar isso para eles? Porque uma vez eu vi uma pessoa na televisão falando, William Bonner, a gente ensina, se eles assimilam, eu não sei. Como é que foi isso para você? Conta aí. Tem muito disso, né? Eu fui pai muito cedo, com 20... ele sempre foi precoce. Eu tô com a mesma esposa há 38 anos, né? Que você conhece. Então, assim, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa, sempre me ajudou muito, né? Assim, tanto como muito pessoa, parceira. Como muito parceira, carreira. Ela é uma pessoa, assim, que tá sempre comigo, topa tudo. Às vezes a gente chega cansado, tudo mais tal, eu falo, vamos em tal lugar, vamos embora. Então, assim, eu nunca ouvi um não dela, nem meu, a gente tá sempre junto. E, assim, os filhos, a gente teve filhos com 20 anos, com 22 eu já tinha 2 filhos, já estava casado. Foi uma época complicada, né? Porque, assim, de verdade, a gente não previa nada. Então, meu casamento foi meio rápido, né? Ela engravidou, a gente teve que casar. E eu não tinha dinheiro. Eu tinha um cargo pequeno, mal eu estava começando a pagar o primeiro carro, né? E assim, de repente fala assim, poxa, vamos casar? Não, vamos casar. E foi tudo emprestado, dado, ajudado, já te contei isso, mas foi assim, o vestido emprestado, a roupa era do meu trabalho, eu peguei o melhor terno que eu tinha do banco, a gravata, meu sapato e casei com a roupa que eu trabalhava. Vendo? Deu super certo, gente. Tô há 38 anos. E aí, eu não tinha dinheiro nem para pagar a igreja, mano. Eu fui, uma tia minha, conheci um padre, eu entrei na igreja e ele falou assim, aí ele abriu um livro, falou assim, você vai casar nesse dia aqui, ó. Você vai casar dia 22 de dezembro, às 18 horas. Ele me deu a data e horário do meu casamento. Aí eu falei, por que esse horário? Ele falou, não, porque vai ter um casamento às 19, aí você já aproveita a flor do outro casamento, que eu sei que você não tem dinheiro também. Eu falei, topo. E eu não paguei. Só que assim, depois de 1 ano, eu levei meu filho para batizar nessa mesma igreja. Na hora de pagar o batizado, eu já estava trabalhando melhor e tal, que foi na época do ano do Plano Collor que eu casei. Sim, né? Porque um ano de 90 foi terrível, ninguém tinha dinheiro. E quando eu fui pagar o batizado do meu filho, eu perguntei para a moça, eu falei, quanto custa o casamento? Como se fosse de hoje, custa R$500. Eu falei, então, além do batizado, cobra 2 casamentos? Eu paguei 2 casamentos e o batizado, ela não entendeu nada. Ela falou, mas por que você quer fazer isso? Porque eu quero doar. Então, assim, aí depois eu paguei aquilo que eu não pude pagar. Sim. E aí foi legal, a gente fez a festa na garagem da minha mãe, cidra cerezé, copinho de plástico. Todo mundo feliz. E todo mundo feliz, sem luxo algum. Eu já fui em casamentos maravilhosos, sensacionais, que não duraram 2 anos. Então, assim, a vida é muito mais que isso, o amor é muito mais que isso, né? Então... É mais simples do que a gente acha. Exatamente. A gente não precisa ter um casamento maravilhoso, não precisa investir tanto. Você tem que investir em você, na tua vida, na tua família. E seus filhos assimilaram essa questão do trabalho?
Então, eles, sim, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um de 33, o Felipe, ele é comerciante, ele tem lojas em shopping, ele montou tudo do zero também, foi uma pessoa que me surpreendeu muito. Quando ele começou, ele trabalhou 2 anos em banco, depois ele foi para esse negócio de comércio, e assim, eu tive uma grande lição que foi o seguinte: quando ele começou a montar a primeira loja, eu ajudei ele, obviamente, financeiramente, para montar a primeira loja. Eu cheguei um dia para ele e perguntei assim: Felipe, você não precisa começar a contratar pessoas, vai abrir a loja daqui a um mês. Ele falou assim: pai, eu já contratei o gerente, já contratei 5 vendedores e eles já estão em treinamento faz uma semana. Uau! Numa outra loja. Eu olhei para minha esposa e falei assim: poxa, ele cresceu. Exato. Ele sabe cresceu, fazer. Já sabe fazer. Então, graças a Deus, daí para frente ele construiu tudo, depois casou, tem uma família maravilhosa, eu tenho um netinho, graças a Deus. O meu outro filho tem 30 anos, ele trabalha em marketing, em produção 3D, também é uma área que ele estuda muito, né, se dedica bastante. E eu tenho uma outra filha que faz estágio e estuda psicologia também. Ninguém quis ser bancário. Não, ninguém quis ser bancário. ninguém quis herdar a carteira de clientes do pai. Essa carteira de clientes vai morrer comigo. É verdade. Gente, antes a gente ainda falta uns minutinhos, eu quero dizer para você acompanhar o programa Conversa com Francisco Rossi todos os dias às 14 horas. E assim que terminar o nosso programa, tem o Samba do Boca, fica aí que você vai acompanhar. Reinaldo, o que mais que você gostaria de acrescentar aqui sobre o seu trabalho, para ajudar as pessoas, às vezes os pequenos empresários? A Vanessa falou que casamento raiz é assim mesmo. Minha vida é raiz. O que daria para você incrementar? Ao mesmo tempo que a gente é raiz, hoje em dia a gente tem que se especializar muito, né? Então, para você estar conectado, né, com pessoas mais jovens, para você estar ambientado, para entender um pouquinho, você tem que se atualizar, né? Até outro dia um cara da minha idade estava falando assim: poxa, eu escrevi um e-mail em letra grande, né? Letra maiúscula, né? Caixa grande. alta. Caixa alta que fala. Caixa alta. Aí ele falou, a pessoa perguntou para mim: você tá nervoso? Aí ele falou: eu não entendi o que ela falou. Não pode, Aí eu falei: porque você não pode falar em caixa alta, porque é como se estivesse gritando. Ele falou: é isso. Eu falei: então, quer dizer, até isso você tem que se adaptar, né? Exato. Parece uma coisa simples. Para ele ou para mim, eu poderia escrever em caixa alta, para mim é a mesma coisa. Mas hoje em dia muda. Então você tem que estar ambientado, conectado. E assim, em relação a trabalho, a gente, depois de desenvolver os fundos, essa gestora, a gente partiu agora para a montagem de um banco. A gente está em processo de montar um banco de investimento. Desde o ano passado a gente está em caminhos de montar um banco de investimento. A gente está montando a área de mercado de capitais. Que mercado de capitais já é um pouco além, né? A gente está buscando originação e estruturação e distribuição de operações de dívida já maiores para empresas, né? CRI, CRA, Debenture e outras emissões. Então a gente está começando agora com esse ambiente. Antes de terminar, pessoal, dê uma levantadinha aqui para pegar a informação. Campanha Doações Rio Grande do Sul. Ajude a população do Rio Grande do Sul. Faça sua doação de qualquer valor diretamente no Pix do governo do Rio Grande do Sul. O CNPJ é 92-958-800, 1000 ao contrário, 38. Se você não acompanha, liga aqui para a gente, manda o WhatsApp. A doação é encaminhada diretamente ao estado rio-grandense. Quem preferir pode doar mantimentos ou roupas. Pode ir a uma agência do Correio, onde estão fazendo o envio de maneira gratuita. Ou se informe no Fundo Social de seu município de como você pode ajudar. Gente, tá todo mundo ajudando, né? Mas acho que é muita coisa que eles estão precisando. É muito importante até, né, comentar sobre isso. Eu estive nessa semana, início da semana da Feira da APAS. A Feira da APAS é aquela feira de supermercados. Então, muito bacana essa feira, mostra bastante coisa. Eu tenho um amigo que é diretor da APAS e eles estão estimulando que os supermercados do Brasil todo coloquem fileiras, gôndolas específicas de produtos do Rio Grande do Sul. Porque se você colocar e vender mais produto do Rio Grande do Sul, você meio que acaba com o estoque dos supermercados daquele tipo de produto.
e você vai precisar comprar mais. Então você vai ajudar na reconstrução e nos excelente. empregos do Rio Grande do Sul. Então até se você puder, tiver no mercado ou em qualquer produto e verificar, se tiver entre a opção de um produto e outro do Rio Grande do Sul, se você consumir do Rio Grande do Sul, você acaba ajudando também as empresas de lá, porque muitas empresas estão literalmente embaixo de 3 metros de água, perderam tudo, estoque. São histórias terríveis aí, né? Tomara que Deus ajude a que isso passe o mais rápido possível. Amém. E quem quiser te procurar, abrir um relacionamento com você, ou para um empréstimo, ou para algum investimento, te acha onde? Eu acho que assim, para um meio mais rápido, mais fácil de banco, assim, mercado financeiro, a gente usa muito LinkedIn, né? Tá. Então acho que é Reinaldo Russo, né? Se me procurar no LinkedIn, Reinaldo Russo, no LinkedIn, acho que você vai achar. Pode me conectar, eu tenho vários amigos por lá. Qualquer pergunta, ou qualquer demanda, ou qualquer necessidade pessoal ou empresarial que você tenha, que eu puder ajudar, eu estou conectado ali através do LinkedIn. E o site da Intrabank? O site do Intrabank é www.intrabank.com.br. Facinho. Aí lá você encontra todos os produtos, os serviços da gestora, e vai ser um prazer atender a quem tiver necessidade. Se eu não conseguir atender por lá, não tiver o produto adequado ou o modelo adequado, a gente sempre conhece alguém no mercado, algum outro fundo que possa ajudar a sua empresa. Exatamente. Reinaldo, foi um prazer ter você aqui, adorei te ver de novo. Prazer para conhecer mim. Seu neto. Eu vou trazer ele aqui gente, eu olhei a fotinho dele, falei, gente, ele é a cara do pai dele. Aí hoje eu falei, ele é parecido com o Felipe, não é? A cara do meu filho, ainda bem, né? Ele deu sorte. Não, ainda bem que não puxou a minha. A cara do Felipe, gente, um amor. Gente, muito obrigada por estarem com a gente. Obrigada pela audiência, a gente está aqui à disposição. Reinaldo, obrigada. Obrigado, Mara. Até a próxima. Mesmo, foi um prazer. Quarta-feira que vem a gente está de volta. Obrigada. Boa tarde a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Você ouviu aqui na Nova Difusora, podcast Mara Descomplica. De volta na próxima quarta, às 3h. Continue aqui. Nova Difusora. A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia